Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Complemento dessa história linda, linda, linda na sua parte final, que é hoje. Eu, ele e a mulher dele. Uma história linda, linda. E você que já ouviu a primeira parte, com certeza está esperando pela parte final. Eu nem vou demorar muito, porque eu sei que você está ansiosa. Então prepara o teu coração. Prepara o teu coração para as coisas que eu vou contar. Aí foi quando o Breno, ele ligou para a casa dele e ele perguntou para a enfermeira que cuidava da sua mulher: tá tudo bem? Tá tudo bem com ela? Eu fiquei na expectativa pela resposta. E ela respondeu: sim, tudo dentro do normal, dentro do normal. Vale destacar que o dia que amanhecia era o sábado, meu dia de folga, e a impressão que me dava era de que Breno também tirara aquele dia para descansar. E as surpresas não parariam por aí. Ele me pergunta sobre se eu teria algum compromisso naquele sábado e como eu respondi: não, tenho nada não. Veio então um convite mais inesperado do mundo, porque aquilo jamais tinha acontecido. Valéria, você vem comigo? Tá na hora. Você diz assim: e com você até a minha casa. Breno, na sua casa? Sim, tá mais do que na hora. Vamos até em casa comigo. Eu levei um susto. Sim, porque eu nunca tinha ido à casa eram 28 anos juntos, mas eu nunca tinha ido à casa dele. Havia um limite. Era lá que a mulher do Breno, era lá que ela repousava, de certa forma, aguardava uma melhora que jamais viera. E havia chegado o momento de tudo acontecer pela primeira vez. O susto foi tão grande que eu questionei: Breno, mas você tem certeza? Você quer que eu vá mesmo? Não tenho dúvida. Sinto que, mais do que chegada a hora, eu queria que você a visse. Eu queria que você a visse. Confesso que eu até estremeci. Tudo bem, vamos. Enquanto eu me trocava e me preparava para aquela visita, eu ia pensando em tudo e de repente era como que se um filme passasse pela minha mente. Seria aquela primeira vez que eu a veria presencialmente assim, tete a tete. Já tinha visto fotos de Lady. Não se trata do nome exato dela, mas eu vou chamá-la assim, porque no fundo para mim é o que ela era, uma Lady. Eu vou chamá-la assim, Lady. As fotos que eu vi dela, da Lady, eram obviamente fotos de antes do fatídico acidente.
a tal queda da escada. E confesso, ela era uma mulher muito bonita, assim como bonita, assim como também muito fina. Ela era de família abastada, e embora no Brasil não houvesse mais ninguém da sua gente, quando do acidente, ela tinha os pais já idosos, mas até pela tristeza do ocorrido não viveram muito depois do acidente com ela. O pai dela faleceu 3 meses após o acontecido, e a sua mãe, 4 anos depois, chamava-se Leila. Eu a conheci. Ela veio algumas vezes, a dona Leila, à clínica para ser consultada ou conversar com o genro Breno. E eu não sei se era por peso de consciência, mas eu senti que dona Leila me olhava de maneira diferente, assim, mais profundamente, como se quisesse enxergar algo a mais em mim. Eu não sei se era o peso de consciência que eu tinha, mas eu tinha essa impressão nos seus olhares a mim destinados. Quando do falecimento de dona Leila, eu tive que, como secretária, que tomar todas as providências para os funerais, até porque Breno, naquele momento, ele estava num congresso médico em Buenos Aires. Então houve um momento em que eu fiquei a sós com o corpo da dona Leila. E eu fiz uma oração e senti a necessidade até de pedir perdão a ela por tudo o que já acontecia entre mim e Breno. Mas o fiz pela minha juventude. Naquela época em que isso aconteceu, eu tinha o quê? De 26 para 27 anos. 27 talvez. Acho que se fosse agora eu estava com 50, eu não teria tido a mesma atitude. Afinal, pedi perdão por quê? Qual era o meu erro nessa história? Mas, voltando a falar da Leide, ela e Breno, e esse filme todo passava na minha cabeça enquanto eu me trocava para ir pela primeira vez à casa dela e dele. Esse filme inteiro passava pela minha mente. Leide e Breno se conheceram na época da faculdade de medicina. Ela também era formada médica, embora não tivesse jamais exercido a profissão. Apenas ela concluiu o curso, mas o casamento com Breno ocupou-lhe todo o tempo. Ela era filha única e seus pais lhe ofereceram uma lindíssima festa de casamento. E ela passou quase 1 ano da sua vida nesses preparativos. Eu não vou nem chamar de ano sabático, mas ela parou com tudo para cuidar dos preparativos para a festa de casamento. Até parentes dela, da Suécia, porque a família dos pais dela, portanto, eram suecos, de uma cidade chamada Arboga. Arboga ou Arboga é uma cidade da Suécia que tem uma população de uns 12 mil habitantes. Até o pessoal de Arboga vieram para o evento. Por aí vocês tiram uma ideia do quanto a Leide tinha condição, era fina. Mas que pena, ela foi tão infeliz. Foi tão infeliz naquele matrimônio, a começar da sua loucura por engravidar. Ela queria tanto ser mãe, tanto que no pós-casamento jamais evitou gravidez com pílulas. Jamais. E no período de 4 anos em que esteve assim casada, chegou a engravidar 3 vezes nesse período. No entanto, parecia haver uma barreira para a gravidez principiada. Não chegava ao 4º mês e sofria abortos espontâneos. Breno e Leide tinham os melhores especialistas para assisti-los em seu intento de serem pais. E o principal desses especialistas disse: olha, Leide e Breno, quando uma gravidez sua, viu, Leide, ultrapassar essa barreira do 4º mês, aí vai. Aí ela vai em frente, ela vai avante. E o sonho vai se realizar. Não está descartado de jeito nenhum. Você vai ter um filho.
pode ter certeza, você vai ter um filho. E foi aí, sabe, que aconteceu a terceira gravidez dela. E finalmente, a barreira do 4º mês foi vencida. E lembrando das palavras do maior especialista em fertilidade que eles frequentavam, foi uma alegria de fato para o casal, para a família inteira. Mas foi justamente aí que a tragédia se deu. Breno, ele tinha acabado de chegar em casa, ele estava entrando pela sala, quando a Leide, que se encontrava no piso superior da casa, resolveu correr para dar a ele a notícia de que o 4º mês havia sido superado. Ela correu para dar notícia ao marido. Veio sorrindo, gritando: deu certo! Breno, deu certo, passamos do 4º mês, vamos ser pais, eufórica. Ela falava e gritava ao mesmo tempo, mas veio correndo e havia escada pela frente. Devido à correria, foi quando ela tropeçou e caiu do alto da escada. De tão chique e moderna, a escada não tinha corrimão lateral. Do lado esquerdo, do lado direito a parede, mas do outro lado, do lado esquerdo, um vão livre. E a Leide caiu exatamente ali no vão livre, do alto da escada. E apesar do socorro imediato do Breno, ele estava em casa, ele correu para acudir a mulher amada. Apesar daquela corrida dele, da sua experiência já médica, apesar de estar no começo da carreira e todos os seus cuidados nos primeiros socorros, o resultado de tudo foi muito triste. Houve a perda imediata do bebê. Era uma menina. Ela ia ter uma menina. Mas isso não foi o pior. Olha que perder um bebê já no 4º mês de gravidez é terrível. Mas ainda assim não foi o pior. Porque a Leide sofreu uma concussão cerebral. No início, havia a esperança de que ela pudesse voltar à consciência, que pudesse recobrar a consciência. Mas isso jamais aconteceu. Ela passou a ter uma vida vegetativa, um coma profundo e profunda a tristeza de todos que a cercavam. Os pais idosos e Breno, o seu marido, os que a amavam de verdade, sofreram demais. Os pais tiveram, lamentavelmente, os desfechos já aqui descritos por mim. E Breno foi amoroso, foi paciente com Leide e tinha mesmo, conforme me confessou, a intenção de se anular para a vida. Breno tinha a intenção de se anular para a vida, chegou a prometer para Leide, na UTI. Ela desacordada, ligada a aparelhos na UTI daquele hospital, ele prometeu: eu vou cuidar de você, eu nunca vou te abandonar, eu vou cuidar de você até o fim, eu nunca vou ter outra mulher. Tá ouvindo? Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você até o fim. Eu nunca vou ter outra mulher. E ele não falou isso à toa, não. Falou por conta de toda a circunstância que os envolvia. Daí ter determinado a si próprio manter a distância de mulheres jovens. Dona Francisca, que era sua secretária, à época ela era uma senhora de 47 anos, e ela estava deixando o emprego para cuidar de um netinho recém-nascido quando eu cheguei. E quando eu cheguei, vocês se lembram? Está na primeira parte da história. Quando eu cheguei, ela se espantou com a minha juventude. Quando eu fui para a entrevista, ela se espantou com a minha juventude, porque havia sido um pedido do próprio Dr. Breno, que só fossem agendadas entrevistas com mulheres acima de 50 anos. E de repente chego eu
com os meus 22. De repente chego eu com os meus 22 anos. Ela sentiu, e com razão, que tinha alguma coisa errada. Houve uma confusão do destino aí. A pessoa responsável pelo recrutamento marcou a entrevista de Valéria Oliveira Santos, de 52 anos. Era essa a senhora que deveria comparecer para a entrevista. Valéria Oliveira Santos, 52 anos. Mas na hora da recrutação final, na hora de recrutar para a entrevista presencial, chamou Valéria Santos de Oliveira, de 22 anos. Uma confusão total. Será que foi confusão? Ou era para ser assim? Algo para você pensar e refletir enquanto ouve minha história. Foi confusão total ou era para ser assim? Se levarmos pelo lado da confusão total, destas que só são permitidas pelo destino, né, de cada um. Foi quando eu apareci e provoquei um susto na Dona Francisca. Ela quase, se vocês não se lembram, voltem lá na primeira parte da história. Ela quase que me dispensou, sem eu nem ao menos ter tido a chance de conversar com o Breno, com o Dr. Breno. Mas ela ficou temerosa de cometer uma injustiça. Então ela permitiu que tudo fosse até o fim. Mas antes de eu entrar na sala, quando uma paciente que estava com ele era atendida e saiu, a Dona Francisca, ela teve o cuidado de preparar o Dr. Breno. Sim, disse ela, devia ter havido algum engano. Porque quem chegou aí, Dr. Breno, para uma entrevista é praticamente uma menina. Praticamente uma menina. Foi quando o Dr. Breno talvez fosse me dispensar. Mas eis que de repente tudo mudou. O destino de novo. Quando ele coçou a cabeça para talvez me dispensar, uma borboleta entrou pela janela do consultório. Ela viera do lado externo, mas era uma borboleta de rara beleza. Ela deu uma volta completa por sua sala. Ele até se espantou. Ficou esperando que a borboleta pousasse em alguma coisa, em algum lugar, em algum móvel, num vaso. Mas tal qual entrou a borboleta, ela saiu pela janela. Ela entrou, deu a volta na sala e saiu pela janela. O Dr. Breno, ele viu naquilo um sinal. Ele entendeu aquilo como sendo um sinal. A princípio ele pensou, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com a Leide, minha mulher? De certa forma, a borboleta havia mexido com o coração dele. Tanto que imediatamente ele ligou para a enfermeira responsável por ela, para saber, e a Leide, como ela está? E a enfermeira o informou, estava tudo bem, quer dizer, dentro do possível, tudo normal. Quando ele desligou o telefone, eu entrei. E aí ele entendeu tudo. A borboleta havia sido um presságio de algo bom. E agora ele entendia que eu era a coisa boa do dia. A coisa boa do dia. Ou quem sabe, a coisa boa da vida. Sem ainda ele entender o porquê e nem como, mas ele associou a minha chegada a coisa positiva. Foi quando ele resolveu contrariar o que ele mesmo havia determinado. Contrataria uma secretária jovem, uma menina de 22 anos, conforme dissera a Dona Francisca. E deu no que deu. E tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Culpar a quem nessa história? Culpar a quem nessa história? Antes de opinar, por favor, põe a mão na tua consciência.
Foi com esse espírito que eu fui. Depois de esse filme todo passar pela minha cabeça, foi com esse espírito que eu fui, pela primeira vez em 28 anos, na casa do Breno, naquele sábado. Breno me perguntou: está preparada? Valéria, está preparada? Eu respondi que sim. Mas a gente nunca se prepara para um momento assim. Eu tremia quando eu entrei na casa. Por que do tremor? Não sabia ainda determinar a razão. Ou talvez soubesse. Era um medo, entre aspas. Era um medo. Mas um medo difícil de ser admitido. Cumprimentei a enfermeira Regina, que eu já conhecia. Eu já conhecia a Regina, a enfermeira. Eu a cumprimentei. Ela me olhou com admiração de me ver ali. Tipo assim, nossa, você aqui? Não disse, mas acho que pensou. Entrei no quarto hospital. Era quarto/hospital da casa. Entrei ali. Foi quando a vi pela primeira vez assim, tete a tete. A mulher deitada sobre a cama. A mulher que, para não ter mais nenhum tipo de escaras no corpo, periodicamente tinha que ser mudada de posição. Era isso que a Regina fazia com maestria, cuidava dela com tanto amor. Era ela, deitada sobre a cama. Ela se mantinha naquela semivida ao longo de 28 anos. Não, 29 mais um. Ela tinha a idade de 62, mas por incrível que pareça, ainda muito conservada, afinal não se expunha aos chamados oxidantes da vida. Quando a encarei, senti um baque, mas eu não pedi desculpas. E também, se ela pudesse falar, ela não podia, mas se ela pudesse falar, ela não teria que pedir a mim nenhum tipo de desculpa. Pergunto, qual de nós duas tinha feito mal para a outra? Vai! Responda, mas responda com sinceridade. Não responda com preconceito, não. Qual de nós duas tinha feito mal uma para a outra? Ela com certeza não me tinha feito mal nenhum, ou pelo menos não me fez nenhum mal intencional. Sim, porque tudo o que acontecia é que, no fundo, Leide impedia até ali a minha felicidade plena, mas não porque quisera, planejara. Isso simplesmente acontecia porque, por algum mistério desse mundo, dessa vida, ela ainda existia. Ela ainda sobrevivia. Eu também não tinha feito a ela de maneira proposital nenhum mal. Não, eu não me sentia traidora. Tudo o que aconteceu entre mim e Breno só foi possível acontecer devido à sua ausência, eu digo da Leide, a sua ausência só foi possível acontecer devido à sua ausência no movimento da própria vida. Sim, porque há quem diga que viver é a arte de ocupar espaços. Isso é viver, de fato, de verdade. Não, eu não lhe tinha feito nenhum mal, a não ser aquele que meus acusadores, me apontando dedos, querem me taxar de traidora, o que na verdade não sou e nem nunca fui.
Estávamos uma diante da outra, sem nenhuma obrigação de uma pedir perdão para a outra, nem ela a mim, nem eu a ela. Se não éramos amigas e não éramos, tampouco éramos inimigas. Se tivéssemos cabeça extremamente evoluída, talvez tivéssemos motivos para agradecer uma a outra. Choquei você? Choquei você? Talvez tivéssemos motivos para agradecer uma a outra. Eu agradecê-la por ter, através do seu silêncio, o silêncio dela, Leide, ela ter permitido que eu tivesse feito parte da vida do Breno, com o seu silêncio. E ela também me agradecer por eu ter cuidado do seu marido da melhor maneira possível, através da nossa relação profissional e principalmente a nossa relação sentimental. Devíamos agradecer uma a outra. Eu até choro quando chega nessa parte da minha história, porque sinceramente era o que eu sentia. Ficamos assim um tempo a sós. Eu olhava para ela e eu me sentia também olhada por ela. Havia um diálogo silencioso. É possível? É. Havia um diálogo silencioso entre nós duas. Depois, quando eu saí de lá, o Breno me perguntou: e aí, Valéria, como você se sente? Eu falei para ele que estava tudo bem, que da nossa forma e da nossa maneira havíamos comunicado uma com a outra. Depois nos despedimos de Regina, enfermeira, e fomos almoçar. Sim, tudo havia mudado naquele dia, e a partir daquele dia, Breno não se separava mais de mim. Ao contrário de antes, não se separava mais de mim. Dias depois, ele me levou para conversar com o padre, do qual ele havia me falado. E se você não tem esse diálogo, por favor, volte na primeira parte da minha história, importante, o que ele diz a respeito do padre. Nós fomos conversar com o padre, um jovem padre, e esse padre disse tanta coisa bonita para mim. Foi ele, padre, quem celebrou o nosso casamento na capela da Santa Casa. E disse-me que tudo era autorizado por Deus, segundo o padre na sua fé. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, nosso Pai. Tudo isso só aconteceu por permissão de Deus. Mas afinal de contas, a grande pergunta é: por que o Breno mudou tanto assim? Será que ele descobriu que te amava de verdade? Não. Ninguém pode demorar 28 anos para descobrir que ama uma pessoa de verdade. O Breno era um homem sensível, inteligente. Ele soube desse sentimento, talvez quando ele assistiu o voo da borboleta pela primeira vez no seu consultório. Havia um motivo dessa mudança tão radical na vida de Breno. Um câncer. Um câncer? Sim. Breno tinha um câncer no cérebro. Região nobre. Um tumor registrado como o tamanho de uma bolinha dessas de gude naquele instante. Se o crescimento dele pudesse ser interrompido, talvez ele vivesse assim pelo resto da vida. Mas se crescesse um pouco mais, como de fato aconteceu, o Breno morreria. Chegamos a 5 meses depois desse sábado.
o tumor havia crescido. As dores eram intensas e o médico havia decidido... dopar o Breno de forma que ele aguardasse a morte cerebral. E nesse momento, o momento anterior a isso, o Breno, em plena consciência, segurou a minha mão e ainda me olhando, ele falou: não sei como chegamos até aqui. Há tantos mistérios ocultos entre o céu e a terra. Eu sei que você não está vendo. Eu acho que isso está sendo produzido pela minha mente doentia agora. Mas tem uma borboleta aqui no quarto. E realmente eu não via nenhuma borboleta. Mas eu silenciei nessa hora, entendendo o estado em que se encontrava o Breno. A mesma borboleta que me visitou no primeiro dia que eu te vi. Eu não sei ainda o que ela significa, mas daqui a pouco eu vou entender. Eu estou me despedindo de você para nos encontrarmos, quem sabe, um dia. Mas agora eu acho que eu vou voar. Não se culpe. Não se condene. Tudo só aconteceu porque foi uma permissão de Deus. Eu vou voar. Eu vou voar. E foi assim que o Breno de fato voou. 72 horas depois, foi anunciada a sua morte cerebral. Foi muito triste tudo, mas não foi como pagamento, não foi pela consciência, foi uma decisão minha. Em contato com a família da Leide, lá na Suíça, em Aborg, na Suíça, eu disse a eles que eu fazia parte da vida da família. E se eles me autorizassem e mantivessem o pagamento das enfermeiras que ajudavam nos cuidados, eu iria me responsabilizar pelos cuidados da Leide. Eles não tinham palavras para me agradecer. Um deles veio de lá para o Brasil, conversamos com a ajuda de um intérprete, porque eu só mesmo conheço a nossa língua portuguesa. E foi essa minha missão principal: cuidar da Leide. Mas foi impressionante, porque a Leide, mesmo no pós-morte do Breno, ela ainda viveu mais 3 anos. Mais 3 anos. Só morreu depois dele, 3 anos depois.
Me lembro do dia que eu fechei a casa pela última vez. Eu tinha me despedido das pessoas que trabalharam até aquele dia lá, fechei a casa e fiquei assim um momento no jardim da casa. Guardaria comigo aquilo tudo que eu estava levando, as chaves e etc., até o próximo encontro com um familiar da Leide. E foi nessa hora no jardim, aí sim, eu vi a borboleta. Mas ela não estava sozinha, ela estava acompanhada. Eram duas borboletas. Uma amarela e a outra bem colorida. Elas voavam juntas por entre as flores do jardim. E de repente as duas deram uma volta ao meu redor. E eu... talvez tenha sido muita pretensão da minha parte. Mas eu entendi que fossem os dois, de certa forma, me agradecendo. Fechei os olhos para chorar. E quando eu abri novamente os olhos, as borboletas já não estavam mais lá. Como presente, a família, ao invés de vir lá da Suécia para cá, me mandou a passagem e eu fui passear. A pedido da própria família, eu fui passear. E vou dizer uma coisa para vocês. Esse país ele tem algo especial, né, com nós, porque afinal de contas foi nesse país que o Brasil acabou, na verdade, ganhando o seu primeiro título, né, mundial, na Suécia. E é aqui que hoje eu vivo. E é daqui que hoje eu te escrevo. Eu acabei ficando por aqui. Na mesma cidade, Aalborg, ou Aalborg. Já não tenho mais os 50 do dia do meu aniversário. Já me aproximo agora da marca dos 70. Não cheguei ainda, mas estou a caminho. No balanço de tudo, uma coisa eu digo: sou feliz, graças a Deus. Portanto, antes de qualquer julgamento, tenha o máximo de critério que você puder. Mas eu agradeço a você por ter ouvido essa história do começo até o fim.